Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de dia, para quem é de tarde, para quem é de noite. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Meu nome é Luísa Papaléu, sou diretora de cursos e eventos do Centro Cultural Esotérico, que é um departamento da Gaia Escola de Astrologia. E nós vamos para mais um episódio do Tarô, episódio 6, meia dúzia. Chegamos já aí na meia dúzia de episódios. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando. Eu tenho tido uns retornos bastante interessantes dos episódios, dos convidados, das pessoas que estão assistindo, com sugestões, com carinho, com parabenizações. Então, sim, eu já deixo aqui o meu abraço a todos. Continuem escrevendo, à medida que a gente puder, a gente vai trazer também outros convidados com outras abordagens, também sobre tarô, sobre outros oráculos, porque o intuito da hora do tarô é realmente a gente trazer outros oráculos e outros pensamentos e outras ciências e outros olhares e outros saberes. Esse que é a nossa vontade de dividir com vocês sobre esse mundo tão rico, né? E com tantas possibilidades, né? E hoje eu vou trazer um convidado que eu tenho assim no meu coração como uma pessoa muito especial. Não só porque foi meu aluno há muitos anos atrás, ele fez a formação de tarô aqui no Centro Cultural Esotérico, mas também porque é uma pessoa muito querida, sempre muito presente, sempre muito próximo, inclusive tão próximo que agora é nosso vizinho aqui da Gaia, porque ele é morador aqui do Bexiga há mais de 40 anos, também tem o terreiro dele que também é aqui no Bexiga. Então, assim, é um enorme prazer ter você, Pierre Oliveira, né? Que é uma pessoa que eu tenho um carinho muitíssimo especial mesmo, desde sempre, tá? Desde lá do início das nossas aulas e dos nossos bate-papos durante os intervalos. Você sempre muito gentil, muito carinhoso, né? Quando eu tive que eu lancei o tarô brasiliano, você esteve lá, então, enfim, sempre uma pessoa muito presente, né? Sim. Mas muito obrigado por ter aceito o convite e ter vindo até aqui para gravar a hora do tarô conosco. E eu é quem agradeço. É uma felicidade muito grande sempre a oportunidade de estar com você, né? Porque para mim, dentro da minha história, você é uma referência e eu sempre reafirmo isso, sempre afirmei isso. E é sempre gostoso, né? A gente poder se reencontrar, né? Em diversos formatos, em diversos momentos. E é sempre uma troca, realmente. Eu sinto sempre esse carinho e eu sempre espero que você também sinta sempre o meu carinho, o meu Sinto sim, respeito. sinto sim. Enfim, estou muito feliz pelo dia de hoje. Muito obrigado, Luísa, de verdade, de coração. Eu que agradeço. Gente, o Pierre é formado em comunicação social, trabalhou no mundo corporativo por um bom período, e ele até estava comentando comigo que esse período que ele trabalhou no mundo corporativo foi na área de seguros, né? Então sempre trabalhou dessa forma, e ele sempre, acho que curioso e gostando, né, da área de oráculos e tudo mais, veio buscar formações, foi buscar outras pessoas, outros estudos, enfim, e aí ele fez a transição de carreira, que eu até quero que você conte um pouquinho sobre a sua transição de carreira, quero que você fale um pouquinho também sobre essa questão de ser dirigente, né, de terreiro, que você falou que você gosta, que eu perguntei para você como você quer ser denominado, como sacerdote, ele falou, não, dirigente de terreiro ou Ou zelador. zelador. Ou zelador de terreiro, Ou- zelador de santo, acho que são definições que abraçam muito o cargo, né? A função e a missão, né? Que é de zelar mesmo pelo ambiente do orixá, da espiritualidade, das entidades que a gente atua dentro da linha de Umbanda, né? Que maravilha. Conta para mim um pouquinho desse momento seu de transição, porque na época que você fazia o curso com a gente lá no Centro Cultural Esotérico, que eu acho que já tem mais de 10 anos isso, Sim. para Sim, mais, já vai para uns 16, 17, quase anos. 16, 17 anos. Eita, eu tô Exatamente. velha demais, gente, pelo amor de Deus, gente, É isso 16, mesmo. 17 anos, vocês entenderam? Mas, enfim, eu lembro de você chegando na aula todo, e, assim, Engravatado. impecável, né, de gravata, terno e tudo mais, fazendo o curso porque você vinha do seu trabalho. É, Eu queria é. que você falasse um pouquinho também dessa transição, porque é interessante as pessoas saberem como são feitas as transições, que hoje em dia, Pierre, a gente tem muito essa questão dos consultores, né? Os consultores, você não tem?
sua agenda lotada, você não ganha não sei quantos mil por mês com tarô, vem comigo. Quer dizer, eu acho promessas extremamente vazias, porque eu acho que tudo na vida, como em tudo na vida, é uma questão de trabalho e construção. Então, Sem eu queria dúvida. que você contasse um pouquinho dessa tua transição e depois você falasse também das outras coisas, que eu vou te perguntar um monte de coisa hoje. Legal, ótimo, ótimo, que delícia. Então, essa transição é isso. Eu acho que quando eu busco, né, essa formação e tive a felicidade de encontrar à época o Centro Cultural Esotérico, né, como um caminho possível para essa formação, e que de fato foi o que me referenciou, né, nesse momento e ao longo da minha trajetória, e hoje é muito evidente a minha o meu conhecimento adquirido ali que foi se forjando ao longo do tempo. Mas eu estava naquele momento, né? Eu era um pouco mais jovem, eu acho que eu estava ali com meus 20 e tantos anos, tinha essa atuação dentro do mercado corporativo e tinha uma vontade de trabalhar com pessoas. A verdade era essa, né? Vinha de uma formação de comunicação social e estava ensejando alguma coisa na área de recursos humanos, desenvolvimento de pessoas, etc. e tal. E naquele momento, né, você deve lembrar, eu já tinha uma prática, já era de terreiro, já tinha uma Sim, prática sim. de terreiro e recebi uma orientação, né, de um guia meu, da linha das águas, o marinheiro, e dizendo, olha, vai estudar as cartas, né? Foi aí que, de fato, a minha inclinação se tornou muito clara, nesse sentido. E ele era dentro da minha linhagem, ele já era, já representava muito o conceito do que é o oráculo, né? E ele disse, vai estudar o oráculo, vai estudar as cartas. E foi aí que eu iniciei meus estudos. E de fato começou a fazer muito sentido, né? Eu acho que de forma mais estruturada, entender o conceito das simbologias, dos arquétipos, né? Da dinâmica do próprio oráculo, e isso foi para a vida, né? E daquele momento, da formação em diante, eu nunca abandonei, ao contrário, né? O tarô era sempre algo muito na minha predileção. Não se cruzou, não se fundiu com minha prática de terreiro, porque eu vinha de uma prática muito tradicional, digamos assim, onde minha mãe de santo ainda não assimilava muito bem a cartomancia ou o tarô dentro daquela estrutura. Então, segui com as duas coisas muito separadas, muito cada uma a seu canto, e fui realmente fazendo do tarô uma ferramenta de estudo e de trabalho, né? Comecei a atender e foi se desdobrando, e como você mesma disse, né? É um caminho árduo, né? É um caminho muito de muita dedicação, de muita persistência, né? E o próprio oráculo, né? O tarô de Marcélia, como é o exemplo, Sim, ele vai se desdobrando também ao longo do tempo, ele vai sim, se sim, apresentando ao longo do sim. tempo. Então, eu A acho que gente foi fala que são as releituras, né, da própria ferramenta, da né? própria ferramenta, ela não é estática, né? Ela está sempre se organizando de uma maneira ali muito particular, né? Sim, Desse oráculo. E eu acho que foi aí em torno de 2014, 2015, onde realmente eu encontro uma possibilidade, né? Como a gente havia conversado, ou seja, ali eu já tinha um cenário de pessoas que eu atendia, né? Que voltavam, que indicavam. Então, a dinâmica foi se organizando, né? E ao longo do tempo houve um amadurecimento, né, desse processo, né, uma profissionalização mesmo dentro desse e processo. aí, dentro desse processo, foi o momento que você falou: bom, eu já consigo, né, ter uma carta de cliente suficiente para que eu possa largar ou fazer realmente ter a minha decisão de deixar o mundo corporativo. Porque é interessante a gente colocar que você fala que você estudou comigo há mais de 17 anos, quer dizer, esse processo tem aí 20 e poucos anos. Então, assim, de 2015, que são 9 anos, é que você realmente teve toda essa estrutura para poder confiar e falar assim, Uhum, não, agora uhum, eu posso uhum. bancar minha vida, minhas coisas com a profissão de tarólogo e tudo mais, né? Exatamente. E uma persistência, né? E eu acho que à medida em que a gente faz isso, eu acredito que em qualquer segmento, em qualquer área, naturalmente, a gente vai ganhando a confiança, né, do nosso público, que é um público muito particular, quem passa comigo não passa pelo fulano, que não passa pelo cicrano, ou seja, você vai encontrando o teu público, né? Sim, sim. Você vai construindo a tua carteira. Com certeza, lugar tem para todos, né? Sem Isso é dúvida.
lógico, sem porque dúvida. você vai ter mais afinidade, ou você vai ter mais possibilidades de entender melhor aquele tarólogo que fala daquele jeito, às vezes mais prático, aquele que tem uma visão, às vezes, mais terapêutica. Enfim, você vai ter nas suas afinidades e com certeza o público vai existir. Mas vai existir essa construção também, que não é uma construção de um dia para o outro, Sem né? dúvida. Isso é uma coisa de tempo, né? É É a coisa tempo. de alicerçar mesmo. É igual Alicerçar. você fazer uma construção de uma casa, né? Você tem que ter a base e você tem que ter o alicerce para você poder subir a casa. E isso é uma questão de construção e de tempo, né? Perfeito, perfeito, é exatamente isso. E muita persistência, né? Eu acho que Sim. muita vivência dentro do processo, ou seja, buscar outros recursos, outras vivências, outros conhecimentos, para ir incrementando, né? Para ir valorizando aquele conhecimento, né? Isso vai traduzindo em retorno, mas tem que ter persistência. É, porque isso que você falou, além da persistência, porque tem dias que são melhores, outros dias nem tanto, né? Né? Exato. A gente tem os períodos de safra, né? Uns momentos melhores de consultas, outros piores. Mas uma coisa que você colocou, que sempre a questão do estudo, né? Sim. Sempre buscar entender, maturar, né? Os arcanos, entender cada vez mais também, não só o tarô, como outros oráculos que possam vir chegar na sua mão. E até por isso que eu queria que você falasse como é que chegou esse baralho da Dona Maria Mulambo para você. Tá. Porque quando você comentou que você tem, lógico, o seu trabalho com o tarô mais clássico, mais tradicional, mas que também chegou a você um oráculo bastante interessante, que eu acho que é um oráculo brasileiro, É um Pierre? oráculo brasileiro bastante popular, ele tem 35 lâminas, e ele, como eu havia te dito, né, ele é denominado na minha mesa Maria Mulambo, mas ele em outros lugares ele vai se denominar baralho de Dona Maria Padilha, ou seja, é um baralho de pombagira, né? É. E tem um caráter muito popular dentro das religiões. Olha, eu, É. eu realmente, eu escutei uma vez o Alexander Lepetier, ele comentou comigo sobre esse baralho, mas eu ainda não tinha nem visto. E aí é a primeira vez que eu estou realmente vendo, né, Aham, sendo aham. apresentado É, fisicamente é, a é, ele é. É. e com uma pessoa que já tem essa prática com ele. Quer saber como é que ele chegou até você? Como é que você achou esse baralho? Então, e eu acho que vale a pena falar um pouco da história recente, né, da minha prática, ou seja, eu estou com 20 anos de terreiro, né? Há 3 anos atrás eu fundo a minha casa de santo, a minha Uhum, casa de entidades, a minha casa espiritual, né, o meu terreiro. E é como eu havia te explicado, né? É interessante porque ao longo desses anos todos de prática, né, eu sou acompanhado por uma ancestralidade já muito fiel, né, do ponto de vista do trabalho e da presença ao longo dessa trajetória. Entretanto, é uma família, né? A gente pode entender como uma família. E em dado momento, a partir da construção, né, como você falou, a gente vai sedimentar a estrutura espiritual da casa, e esse alicerce ele vai gerar naturalmente, né, entre aspas, a necessidade de forças, de espiritualidades correspondentes para gerar uma estrutura segura para o trabalho espiritual, né? Ou não só segura, mas como necessariamente dentro de missões que vão se sim, apresentando, sim. né? Então é muito interessante, ou seja, eu vinha com uma família espiritual muito clara, né? Quando eu fundo o terreiro, começam a surgir outras entidades em termos de manifestação que vinham ali, cada uma no seu lugar, para poder sedimentar. Algumas entidades profundamente silenciosas, mas que estão presentes dentro da estrutura espiritual da casa. E Dona Maria Mulambo, né, eu já tinha um trabalho de longa data com Dona Maria Preta, que é minha pombagira de ancestralidade, e em dado momento, dentro da estrutura do trabalho, me aparece, né, Dona Maria Mulambo, uma entidade de uma força, né? A gente está falando de uma falange, e aqui especificamente eu estou falando da entidade que trabalha comigo. Sim. E Dona Maria Mulambo chega de uma forma muito impactante, né? Ou seja, chega com uma série de demandas de trabalhos muito específicas, né? E muito distinta do que eu estava habitualmente acostumado com Dona Maria Preta. E dentro dessa estrutura, ela foi se instrumentalizando através de
de axés, de alguma materialidade para se fazer presente, e dentro desse processo, ela apresenta a necessidade, né, do baralho dela, né? E para mim foi uma surpresa, porque ao mesmo tempo que eu me via e me vejo como um tarólogo clássico, né, muito voltado para as noções de autoconhecimento, dos insights, né, de todo esse nível de padrão vibratório que acessa o tarô tradicional, esse baralho chega à minha mão de uma forma muito interessante, mas ele rapidamente ele se torna realmente um instrumento muito diretivo na orientação às pessoas que me procuram. Ou seja, ele vem para um contexto de trabalho de terreiro, Uhum. para falar de coisas sobre terreiro, né? E de orientações dentro das necessidades espirituais das pessoas que procuram, né? Olha. E é incrível, porque, assim, necessariamente, eu tenho um público, eu acho que 99% do meu público é um público feminino, sempre foi, né? E hoje se evidencia muito mais as questões do feminino quando elas procuram o tarô, o baralho de Dona Maria Mulambo, né? Porque vão dialogar, de fato, com as questões essenciais desse feminino. E não que o meu tarô não desse Até conta. porque a própria entidade vai se identificar muito, né? Com Exatamente. essas mulheres, né? E também a minha dinâmica, a minha construção de fala, né, na leitura, ela se modifica profundamente, né? Eu me torno um cartomante muito mais objetivo, Uhum. diretivo às questões que Mais ela, prático. mais prático. E muito relacionado ao feito de terreiro, né? Certo. Então eu costumo dizer, né? Com o tarô, eram raras as vezes que eu demandava alguma orientação de terreiro, Ou né? uma orientação mais dentro da espiritualidade, mais daquela questão, né? Vai por aqui, a espiritualidade está falando E da da ritualística. ritualística. Ah, entendi. Eu sempre trabalhei muito dividindo as coisas, né? E o baralho de Dona Maria Mulambo não me permite dividir as coisas, né? É um oráculo que vai me instruir e vai me permitir a orientação espiritual, né? Dentro de uma ritualística. Então, assim, Uhum. é um baralho que traz feitos, que faz obrigações, que traz Certo. noções do compromisso com o fazer, né? Entendi. Porque eu costumo dizer, né? A Umbanda ela é uma religião onde a fé ela é fundamental. Entretanto, a ritualística, a Umbanda não existe e não se realiza sem a ritualística. E o baralho dela, como ela mesma, traduz isso numa tranquilidade muito grande. Então, assim, eu, enquanto cartomante, enquanto tarólogo, venho num processo de muita reconstrução. Sim. E eu percebo que eu tinha uma rigidez, né? Alguma coisa, de alguma maneira, me colocava numa orientação, mas eu sempre ficava no âmbito da leitura. O baralho dela, ela vai vibracionar em outros níveis de acesso quando a gente está atendendo. É muito interessante. Que interessante. Então, é um baralho de 35 cartas, é isso que eu queria 36. ser 36 cartas, 36. mais ou menos o mesmo número do baralho cigano, né? Do Petit Petit Lenormand. Lenormand, né? É. E que chama-se baralho cigano, e já desmistificado isso também, porque, na verdade, ele não tem nada a ver com quem usou foi os ciganos, mas não foi os ciganos que desenharam, né? Já está mais do que colocado. E ele tem vários. Aí você tem uma simbologia, lógico, né? Toda uma simbologia muito voltada para o dia a dia, para a prática, Exato. para a ritualística. Nesse sentido, realmente, essa eu acho que é uma comparação muito justa, né? Até porque eu acho que tem, eu percebo que tem cartomantes que têm um certo preconceito, né? Eu conheço pessoalmente alguns que têm algum certo preconceito ao baralho de entidade, né? Você vai encontrar baralho de Zé Pilintra, você vai encontrar baralho de Maria Mulambo, Maria Navalha.
Maria Padilha e tudo mais. Mas é o que você está falando, independente disso, de fato, é uma simbologia que conversa em nível arquetípico, tanto quanto o tarô, Sim. né? Vai trazer essas realidades internas, né? Agora, o interessante é exatamente por conta dessa canalização, digamos Uhum, assim, uhum. da entidade. Sim, é, é, o universo, o reconhecimento do universo da nossa humanidade enquanto paixão, enquanto relação com dinheiro, enquanto relação com família, é muito literal. Ele desconstrói as máscaras, como o entendi. tarô também, né, Luísa? Sim, sim. Mas ele é assertivo, ele é Aquela muito coisa da prática mesmo, né? Vamos, prático. é por aqui e acabou. Se você não for por aqui, não vai dar Papum, certo. pai, Pá, pá. bola. É, Papum, acabou. pai, bola. É muito rico. É muito Eu rico. acho que é bem interessante. Eu estou vendo aqui que você tem alguns, algumas cartas com pedras, com simbologia de corrente de ouro, e tal. Fala um pouquinho, vamos supor, a pessoa vai buscar uma leitura. Aí aparece, sei lá, essa corrente de ouro, essa pulseira de ouro, essa simbologia, ela teria qual tipo de interpretação? É, é, é aquilo, né? Dentro de um contexto Dentro, geral lógico, da pergunta da pessoa, e né? dentro né, da estrutura da tiragem, as cartas vão dialogar, Lógico, né? elas vão falando entre elas, Isso, né? mas individualmente as cartas elas têm até uma coisa que eu acho muito pueril, essa coisa dessa coisa, ela é autoexplicativa num primeiro plano, né? É, Você olha uma carta, ela tem uma numerologia, ela tem o símbolo efetivo e tem lá o nome, por exemplo, separação, justiça, equilíbrio emocional, ou seja, dentro da leitura, obviamente, que esse sentido ele vai se formatando, sim, né? sim. Então, aquilo que parecia ser, na verdade, Às vezes não é, é né? parte de uma comunicação, né? Então, a gente tem que ter essa delicadeza, essa sutileza de tirar. Eu acabei construindo, eu vou te mostrar aqui rapidamente, só para a gente poder. Pode mostrar. Posso mostrar? Lógico. Quando chegou a minha mão, eu falei assim. Eu Mas ele falei, é muito bonito, e- né? Eu gosto. Tem algumas cartas que eu vou confessar que eu ainda não assimilei muito bem no sentido dessa feição com a estética da Certo. carta. Mas, enfim, eu estou me acostumando com algumas delas, eu acho algumas muito interessantes, mas, enfim. Aí, o que que eu fiz? Eu falei, eu vou me dar o direito de construir um método, né, para eu Excelente. poder trabalhar. Lógico que quando a pessoa vem uma primeira consulta, eu adotei a mandala astrológica há muitos anos e trabalho nela Uhum, uhum. e sempre trabalhei e trabalho. Então, e aí normalmente o que que eu faço no meu atendimento? Eu faço a mandala e na sequência dou 3 perguntas que a gente vai refinando aquilo que é interesse da pessoa. Agora, se a pessoa vem para o baralho de Dona Maria Mulambo, né, o que que eu fiz? Eu fiz o seguinte, né, o corte clássico que a gente adota para gente, Isso. né, e aí, ó, passado, presente, futuro e espiritualidade e concretude, Ah, materialidade, que E eu maravilha. vou, no final, só que ela vai me exigir abrir uma série de sequências de carta. Certo. E no final eu vou confirmar, eu vou dar uma síntese dessa leitura. Então, assim, no passado, no presente, no futuro. Aqui a gente tem no Uma plano da espiritualidade no plano da e da espiritualidade e da concretude. concretude. Aí eu acabo sempre trabalhando, complementando, né? Trago. Porque tem que ter um certo método de trabalho, senão fica uma coisa meio Não, perdida não pode, também, né? exatamente, não pode. Tem que ter uma estrutura para a gente poder ler. Aí eu vou confirmar aquela tiragem, né? Com as outras cartas ao lado. Depois da leitura, ao mesmo tempo, eu vou para essa medida de síntese, né? Uhum. Então, ela vai falar, no final das contas, né, de possibilidades aqui de enfrentamentos das vicissitudes para reunir condições de contratos, de casamentos, de situações que vão favorecer, né? Ter a clareza de que as coisas vão acontecer num tempo breve e que há aspectos positivos para uma abertura de caminho. Então,
Mais ou menos, óbvio. Tá. E você criou esse método para você poder realmente ter, né, uma condição de De leitura e tal. leitura, E exatamente. aí você, dentro disso, você vai, lógico, fazendo a interpretação, vai fazendo os conceitos, né, vai intermeando aí entre as cartas que caem juntas, né? Porque tudo, Exatamente. tudo também exige, né, um estudo, tudo existe uma metodologia, Não né? pode ser Né? aleatório, né? É, Nada é solto e aleatório, exatamente. Então, aí eu trabalho uma condição dentro de uma questão que é apresentada. Eu trabalho aquele passado, o presente, presente a perspectiva, né? O que que a espiritualidade está ancora pedindo. dentro dessa situação, a concretude, né? A materialidade e qual que é a síntese, né? O caminho, de que maneira Pombagira diz que deve seguir as coisas. Tá. E aí, vamos supor, na espiritualidade a pessoa tem que fazer algum ritual, ou tem que fazer alguma oferenda, ou tem que fazer algum tipo de atuação prática, né? Como você mesmo falou, a Umbanda é em cima muito dessa questão da prática, do dia a dia, da ritualística, né? Aí essa orientação também depois vai ser dada por ela, ou Não, não? eu dou Aí imediatamente. você já dá Eu imediatamente. dou Aí a pessoa tem que imediatamente. estar ali esperta para É, é, poder é. fazer as É. anotações e Não, saber quais são. eu tenho uma ficha de atendimento, eu mesmo Uhum. vou construindo Tá, ali aquele atendimento. E óbvio, se é alguma coisa que eu não estou confortável por alguma razão, eu transfiro para um atendimento à entidade, né? certo, certo. Mas, evidentemente essa relação está estabelecida entre eu e ela, né? Ou Uhum. seja, e eu tenho também esse repertório e essa bagagem para poder orientar. E é interessante porque nessa história que você agora acabou de contar, parece que a espiritualidade meio que foi te direcionando, né? Em absoluto, Luísa. Não é? É uma Em coisa absoluto. linda isso, É né? muito bonito, é muito fantástico. E eu acho que é um segredo isso que eu vou revelar aqui para você. Com a chegada de Dona Maria Mulambo, eu tive um ganho de compreensão do que é Pombagira. Não que Dona Maria Preta, que me acompanhou e me acompanha ao longo dos anos, não me ensinasse coisas, né? Não me mostrasse coisas na vida para eu aprender. Mas a chegada dessa entidade especificamente, Dona Maria Bulambo, com a permissão de Dona Maria Preta, porque a casa é de Dona Maria Sim, Preta, sim. né? Ela acolheu essa entidade, ou seja, mas Dona Maria Mulambo me trouxe individualmente muita segurança. É como se ela, de alguma maneira, atuasse a partir da presença dela, no meu corpo emocional, me permitindo uma série de curas. Maravilha, Pierre. Exatamente. Que maravilha. E eu percebo já agora com o trabalho que ela está realizando, né, através desse trabalho, que nós estamos realizando através desse trabalho, o quanto de fato as pessoas têm percebido isso internamente também. Ou seja, não é um ganho, não é só um benefício. É um ganho para É todos, um né? ganho para todos, é um ganho para todos. Então, assim, eu acho fascinante. Pombagira, ela é uma mulher E deve de ser muito direta também, né? Então, muito. o que tiver que falar, fala, e Ela acabou não essa tem. história, né? Não, e ela limpa muito facilmente as coisas. Aquilo que é embaraço, ela rapidamente ela tira da frente. Não tem como não perceber a atuação dela nesse sentido. Então, assim, ela é muito acolhedora, mas ela é uma mãe muito dura, né? Ela é uma mulher muito dura, né? Uhum. Diferente de Dona Maria Preta, mas Dona Maria Preta é uma mulher das ervas, é uma mulher que trabalha muito com a limpeza, Entendi. é uma mulher, ela se denomina uma mulher enquanto Pombagira, né? Uma mulher gorda, uma mulher envelhecida e uma mulher que trabalha muito com as ervas. Parece até uma preta velha, né? Mas é uma Pombagira. É. E Dona Maria Mulambo, não. Ela já tem um vigor. Tem outro tipo de energia, É né? outro tipo, é outro tipo, é outro tipo. Que maravilha. Então, quando eu conversei com você há pouco tempo e você falou que tinha esse oráculo agora que você estava praticando, eu falei, não, tem que trazer ele aqui para a hora do tarô, para a gente poder também dividir com as pessoas
que os oráculos e as possibilidades, né, da gente receber realmente os recados e a condição de trazer essa riqueza, né, de simbologia, né? E você sabe que eu sou assim brasileira até a raiz do pé, né? Então, assim, ainda mais que é dentro de uma religião brasileira, dentro de uma confecção daqui, né, da nossa raiz, da nossa ancestralidade, né, que foi passado por nós. Então, eu achei extremamente interessante. Eu falei, não, o Pierre não pode deixar de vir, o próximo Hora do Tarô é dele. É Eu fico dele. feliz. E ela ficou muito feliz também. Eu acho que foi um encontro muito positivo e eu acho e ela tem essa necessidade. É muito curioso esse convite, essa tua generosidade habitual, É isso. né? Porque ela é uma mulher que veio para trabalhar. É uma mulher que quer trabalho, que quer movimento, que quer pessoas, que quer isso, que quer aquilo. E ela faz por acontecer, né? Eu só vou instrumentalizando as coisas, né? Às vezes eu acho, como eu venho de uma tradição de caboclo, e também de uma tradição machista em termos de formação de terreiro, e isso na minha casa eu começo a ressignificar, né? Porque antes, eu lembro que a minha época, há 20 anos, eu tenho 18 anos de santo, a minha época você não podia trabalhar com pombagira, tinha que ser o terreiro tinha que estar fechado. Hum, tá. As pessoas não podiam, e principalmente se fosse um homem com pombagira, tinha que fechar tudo, Olha né? que Ou interessante, seja, eu mas não isso é tinha muito ideia. dessa carga Sim, até cultural mesmo, do né? Que machismo está cultural. sendo, que tá sendo revisto ainda bem, né? Que está Exato. sendo, acho que a gente está tomando outros rumos também na sociedade, e como você mesmo falou, né? As releituras até do próprio tarô é colocar o tarô, é lógico, ninguém vai tirar o sistema do tarô, ninguém vai tirar, mudar as interpretações das cartas, mas você pode fazer releituras, né? Dentro dessa, e atualizações, né? E Dentro deve, do né, próprio tarô. Luísa? Não, E necessário, deve, e deve, e necessário. deve, porque a amplitude desse conhecimento, né, não deve ficar restrita, né, a uma única maneira de ver, de Não, entender, de não. compreender, E né? hoje em dia, o uso, inclusive, do tarô, ele está tendo uma abrangência bastante interessante, né? Tá crescendo no sentido também de uso, de terapias, de possibilidades também que ele nos traz Uhum. para poder ser mais uma ferramenta a ser usada, né? Dentro das várias possibilidades aí que o ser humano, né, está aí abrindo, pensando diferente. Eu acho que é muito É necessário. muito Acho que rico, é muito é. rico. É É muito muito, rico. E a muito gente tem rico que passar mesmo. por essas desconstruções, né? É como eu te falei, a experiência desse oráculo, né? E eu estou me encaminhando aí para um outro estudo de odologia comportamental, né? Que vai tratar não o sistema divinatório dos búzios, mas que vai tratar os caminhos de Odus, né? Que são Uhum. 12, 16 caminhos. Então, é um estudo que eu vou começar agora em outubro, que também vai me incrementar na prática do trabalho, ferramenta de propiciação de autoconhecimento, né? Agora, é um divisor de águas. Esse baralho simples traz dentro da minha história, enquanto cartomante, tarólogo, enquanto sacerdote, enquanto dirigente de terreiro, ele reorganiza, e é um aprendizado, porque ainda não, né, eu acho que Sim, ele sim. me reorganiza, Que né, maravilha. enquanto perspectiva de orientação, de acolhimento. Então, tem me auxiliado muito, né? E as pessoas gostam, né? As pessoas gostam. Sim, isso todas as orientações, tudo que a gente trabalha, tudo que a gente pode realmente até às vezes antever ou se antecipar, ou de alguma certa forma nos limpar, nos trazer possibilidade de você ter aí uma base mais firme, fazer com que tua fé também se afirme nisso, porque eu acho que quando a gente tem uma fé forte, a gente consegue segurar muito mais a onda, né? Com certeza. O teu espírito fica mais potente, né? Uhum. Então, eu fico muito contente de você ter trazido, ter contado essa história É, linda, até com exemplos e tudo mais, com a tua metodologia, né, com o é, teu método de tiragem. E você estava falando que ela gosta de trabalhar, que ela é uma mulher enérgica, que ela é uma mulher positiva, que ela é uma mulher para frente. É das minhas, viu? é. Porque eu também gosto dessa coisa da energia, da praticidade, de fazer acontecer. Eu acho extremamente interessante esse tipo de energia. Então,
que a espiritualidade, né, nos abençoe sempre para nos trazer essa potência, né? Mas é interessante que a gente volta na questão da essência do feminino, né? E desse empoderamento todo, que você é exemplo para a gente nesse sentido. Agora, da mesma maneira, né, que isso é uma potência, né, e a gente entende como necessário, isso também desagrega, né? Dentro de cenários, ou seja, não é todo mundo que se agrada com ela. Ah, com certeza, porque é muito direta, né? Não é todo mundo que se Que se afiniza. afina, né? Não, não. Não, porque ela vai te falar. Ela vai te falar, ela vai te dizer, ponto, E né? ponto, E é. E aquilo e acabou. ponto. E pronto. Gostou, Então gostou, não é gostou? interessante essa, mas é um desafio, é interessante. E para mim no começo foi eu fiquei meio constrangido, assim, eu não sabia como lidar com aquela potência, com aquela assertividade, com aquele empoderamento todo, né? Cada entidade tem a tua manifestação, né? Mas mesmo dentro do jogo, quando ela muda a minha fala, ela muda a minha retórica e a minha leitura, né? Eu saí fascinado. A primeira leitura eu É, saí. mas com certeza deve ter gente que realmente não gosta, porque tem gente muito cheia dos mimimi, tem muita gente que fala, ah, não deveria ter falado isso comigo, tal, né? Que tem essa coisa do não me toque, não me E mesmo a reles, né? postura, né, Luiz? Às vezes tem isso que você está dizendo, eu acho perfeito, mas dentro dessas relações, em níveis gerais, seja com entidade ou seja com a Sim, com a gente aqui, gente mesmo, né? não, só a postura vai dizer, não, não, não quero. É, não me Não afinei, me me af- afinei. Por isso que tem lugar para todo mundo, né? Graças a Não Deus, é verdade? graças a Porque Deus. a pessoa vai buscar aquilo que realmente ela entende como melhor para ela, como melhor opção para ela, né? Porque Exatamente. aí é isso que a diversidade é bom por causa disso, né? Porque aí você tem essas variáveis, essa condição de poder fazer as escolhas daquilo que te agrada mais, não é isso? Exato. Eu tenho uma coleção de tarô, sabe, Pierre? Eu sei. E aí eu trago alguns, eu trago para a hora do tarô, eu trago alguns baralhos que eu tenho. E hoje eu trouxe baralhos de amigas, porque você falou da dona Maria Mulambo, que é essa mulher cheia de energia, e eu trouxe baralhos feitos por amigas e pessoas muito queridas que desenvolveram, enfim, e deixaram esse legado para gente. Então, eu vou falar da Dona Ieda Paranhos, que esse baralho ela desenvolveu, tem até um livrinho que acompanha, né? Que ela chama-se aqui O Tarô de Ieda Paranhos, ilustrações de Elton Tinoco. Então, ela tem esse baralho. Dona Ieda, ela já não está mais entre nós, mas viveu quase 100 anos, ou mais de 100 anos. Foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, e depois ela era sempre muito educada e muito gentil. Ela mandava uns e-mailzinhos com toda essa idade, ela tinha já a rede social pelo Facebook e tal, e ela mandava para mim como eu estava. Então, assim, de tempos em tempos, de uma educação absurda, e uma mulher realmente que deixou exemplo de trabalho, de vigor, de energia. Então, assim, eu guardo esse baralho da Dona Ieda e o livrinho dela e tudo, porque ela editou, né? E eu tenho assim um carinho absurdo. Dona Ieda ela morava no Rio de Janeiro, tal, mas ela teve algumas oficinas, inclusive, que nós fizemos aqui no Centro Cultural e que ela veio através do Ney Naif. Então foi uma pessoa que eu acabei tendo uma amizade e um carinho muito especial, né? Então, Dona Ieda deixou aqui. Outra mulher maravilhosa, que também foi uma aluna minha e que também ela que desenvolveu esse tarô, que ela chama de O Jogo. O tarô cabalístico, uma jornada através dos símbolos e arquétipos da cabala. E foi confeccionado em arte digital por ela mesma. Então, Ana Nery Oliveira Lima. Então, todo o tarô dela é por arte digital que ela desenvolveu. Aqui nós temos as 78 cartas, tá? A Dona Ieda só tem os arcanos maiores, mas a Ana fez as 78 cartas e ela desenvolveu toda essa estrutura de ilustração e tudo mais. Então, também uma mulher também que sempre foi muito presente, sempre trabalhou, também bastante energia, bastante potente, né, nas coisas que quer, que fazia, enfim. E ela editou, mas ela editou assim, eu acho que uns pouquíssimos baralhos, acho que não sei se chegou a 20, e ela deu de presente para algumas pessoas. Na verdade, ela quis deixar a marca dela, né?
que eu acho que isso que é o mais interessante. As pessoas, como eu fiz com o tarô brasileiro, eu nem sei se eu vou editar mais o tarô brasileiro, mas eu quis deixar o legado, né? E aqui, então, essas mulheres maravilhosas, Dona Ieda, a Ana Neri, e eu vou trazer, esse aqui não foi confeccionado por ela, mas eu ganhei da Andressa Doro, que também foi uma aluna nossa, não só de tarô no Centro Cultural, mas também de astrologia, uma pessoa que eu tenho, assim, um carinho especial. Ela foi para a Itália e ela me trouxe esse mini tarô. Gente, é mini mesmo. Olha o tamanho da minha mão. E ela trouxe para mim esse tarozinho, que é um tarô que chama-se é, o Petit Tarô do Mundo. Né? Petit mesmo, bem petit, né? Mas é tipo de tarô que você pode trazer e colocar na sua bolsa, né? E às vezes, na hora de uma necessidade, você tira ali um conselho. Então, a querida Andressa Doro lembrou de mim lá na Itália e trouxe esse mini petit baralho, né? Que é muito bonitinho, mas tem todos os arcanos maiores, então dá para e são muito bonitinhas as ilustrações também. Dá para a gente consultar tranquilamente, né? Então, eu quis trazer, já que nós estamos falando dessa entidade, né, feminina tão maravilhosa, eu quis trazer também o trabalho de mulheres também que deixaram aí o seu legado e esse carinho que a Andressa Doro me deu, trazendo esse petit tarô, né? Que são mulheres realmente que representam muito bem a força, a energia, a vivacidade, né? De querer contribuir também com aquilo que é o seu estudo, a sua paixão, né? Que é o tarô, né? Tanto a Danieda, quanto a Ana, quanto a Andressa, que lembrou de mim. Então, meu querido, eu agradeço muitíssimo, muitíssimo, mas muitíssimo mesmo a sua vinda. Eu gostaria que você deixasse o nome do Instagram do seu terreiro para as pessoas que quiserem te procurar e dá um recado, tira uma carta para a gente, faz um recado aí com o baralho da Dona Maria Mulambo. Vamos ver o que ela pode trazer para a gente no sentido de uma mensagem. Legal. E primeiro, e antes, né, na verdade, te agradecer, Luísa, sobretudo por essa, eu volto a dizer, por essa generosidade que você, né, sem medida, abraça, né, aos profissionais, aos teus amigos, né, aos alunos, aos ex-alunos, enfim, eu acho que o valor que você confere, né, às experiências de todos nós que passam por aqui, né, eu acho que é um valor muito grande e fico muito feliz, né, de estar tendo a oportunidade de falar em nome dessa entidade, né, de trazer um pouco esse breve relato, né, dessa experiência dentro do meu terreiro. O terreiro é Caboclo Sete Machadas, né? É um terreiro de Umbanda, ele está localizado aqui no Bexiga, ali Gente, o Bexiga é riquíssimo. Tem Gaia, tem, tem o Terreiro Sete Machadas, enfim, é uma maravilha. Ah, uma casa de caboclo, né, onde baixam todas as entidades de Umbanda, essa ancestralidade tão nossa, né, tão refinada no sentido da brasilidade que é os terreiros de Umbanda. Então, assim, fica o convite e mais uma vez muito obrigado, Luiz. Então, vamos Eu que tirar aqui agradeço. uma mensagem final de Dona Maria Mulambo para a gente, para você que está aí nos ouvindo e nos assistindo. Vamos lá. Muito legal, eu acho que ela fala disso, né? Ela vai falar muito do acolhimento e dessa possibilidade, da perspectiva do acolhimento, né? Da alegria, do acolhimento, do quanto é importante a gente estar presente, né? E unido. E fazer das diferenças, ela diz, né? Fazer das diferenças um desafio para aquilo que é o verdadeiro amor, né? Então, se colocar sempre na maré que favorece as grandes possibilidades da experiência do amor. Então, ela deixa uma mensagem do quanto o amor é significativo nos nossos processos. Que maravilha. Bom, eu nem tenho mais o que falar, né, gente? Eu só venho agradecer Pierre por essa conversa tão rica e agradecer
a vocês que estão aí nos assistindo, que vão nos assistir. Eu gostaria de fazer o convite também para que vocês assistissem os outros episódios, mas esse episódio 6 extremamente especial. Eu deixo aí a mensagem da Dona Maria Mulamba. O amor, né, gente? Sempre, né? Obrigada mais uma vez e até a próxima. Até. Grande beijo, Luísa. Obrigado, querido.